Futebol, o time de Abel Braga conquistou a primeira fora de casa. Em algumas situações, a qualidade da atuação não importa, principalmente quando vencer fora de casa se torna um tabu. O Inter venceu o Bahia sem jogar lá essas coisas, e até o gol de Wellington Silva aconteceu com a ajudinha do goleiro Marcelo Lomba. No Campeonato Brasileiro, os colorados ainda não haviam vencido fora de casa. E mais, em muitas partidas, a vitória esteve muito perto. Contra o Botafogo, o Inter abriu 2 gols de vantagem e cedeu o empate. Diante do Criciúma, pressionou durante todo o tempo. O time de Abel Braga tinha um jogador a mais que o adversário e mesmo assim, 0-0. No Couto Pereira, o Inter saiu na frente do Coritiba. Jogou melhor, mas outra vez não segurou a vitória. Contra o Fluminense, situação parecida. O primeiro gol foi colorado, mas os cariocas empataram. Depois da Copa do Mundo, o Inter enfrentou o Corinthians e sofreu 2 gols com menos de 10 minutos. Desvantagem que não foi possível reverter. A última vitória colorada fora de casa no Brasileirão havia sido em setembro do ano passado, contra o Criciúma, 1-0. Pouco para quem quer ser campeão brasileiro. É por isso que às vezes não importa se o time joga bem ou mal, se teve ou não a ajuda do goleiro adversário. Às vezes, vencer é o mais importante. Eu diria que sempre, né? Às vezes o nosso editor Paulo Pires não concorda muito comigo, mas tem que vencer, né? Agora, a gente tem que fazer análise também do desempenho, na perspectiva do Inter no campeonato. Tá tudo bem, é G4 e tal, embora o Cruzeiro esteja disparando, mas que jogo ruim, não, né? Tecnicamente. Foi pobre, né, Chico? Sabe foi pobre. Eu comentei esse jogo. Estávamos aqui sábado à noite. Eu refleti sobre algumas coisas. Sabe que a gente, com o tempo de carreira, a gente convive com muitas pessoas geniais, espetaculares no meio. Por exemplo, eu convivi com uma delas, que foi o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho formou o seu primeiro time no Internacional em 2002. Ele concebeu o seu primeiro grupo, que tinha qualidade técnica, que tinha velocidade, que mesclava jovens e mais experientes. Tinha tudo menos dinheiro para pagar, né? É, também. Mas aí esse time tinha uma média de altura de 1,70 m. Ou seja, houve um erro ao montar o grupo e esquecer uma característica que era importante que um grupo tem que ter. Onde é que eu quero chegar? Esse grupo do Internacional de agora tem jogadores excelentes, mescla juventude, embora o Abel não coloque muitos jovens, com experiência. É um grupo qualificadíssimo, que peca em uma característica, um pré-requisito básico que um grupo tem que ter: velocidade. Esse time do Inter é lento, ele foi formado sem se pensar nesse quesito. Não é que é lento, é devagar, quase parando. Esse time do Inter é uma lesma. Ele é muito devagar. O sistema defensivo do Internacional teve riscos contra o Bahia, que é abaixo do nível do medíocre, simplesmente porque o Bahia tem 2 jogadores rápidos. E esses caras fizeram um inferno na zaga do Internacional. Mas eu só vou te fazer um pequeno contraponto. Essa lentidão, ela não aparece quando o Arangue está em campo. Não, aparece também. Mas também. Melhora muito. Tanto a que transição melhora muito. Antes da Copa do Mundo, nós clamávamos aqui que o Inter contratasse um jogador de velocidade, que contratou, que foi o Luque, que ainda não está adaptado. A prova que mesmo com o Arangues o time é lento. Mesmo com o Arangues. Mas melhora, não tanto. Mas é insuficiente. Porque ele chega muito bem à frente e faz a bola correr com velocidade. Não vai adiantar. Só com o Arangues não vai adiantar. O Inter tem alguns jogadores. O sistema defensivo do Inter, primeiro assim, ó, o Juan, eu sou apaixonado pela história do Juan como jogador de futebol. Ele foi um grande zagueiro, ele na seleção brasileira era clássico, jogava limpo. Um dos melhores zagueiros que eu vi. O Juan acabou, tá? O Juan não tem mais condições de ser zagueiro do Internacional. O Juan está perdendo na corrida para quem tem uma perna só. O Juan está muito lento, muito lento. E o Internacional, o Abel Braga, aos 35 do primeiro tempo, ele se desesperou com a lentidão do Inter, chamou o Sacha correndo para tentar mudar alguma coisa. Só que é o seguinte, não é com ações pontuais que tu vai conseguir mudar isso. Tu tem que refazer alguma coisa na concepção de grupo. Tem que olhar para o teu grupo, né? Tu tem que mudar alguma coisa. Chama o guri da base, tira o Juan e coloca um guri da base, porque esse time lento do Inter não vai a lugar nenhum. A entrada do Sacha eu entendi não entendendo, né? Porque o Sacha uma hora não aparece, né? Aí se fala que não está treinando bem, daqui a pouco vira uma solução no jogo. Teve uma boa temporada no Goiás. Exatamente, aliás, mérito do Anderson, tá? Também. Ele e o Ricardo Goulart. Verdade. O Ricardo Goulart vai para a seleção brasileira muito pelo trabalho do Anderson Moreira. Muito pelo trabalho do ex-técnico do Grêmio. Cresceu muito. Olha, eu fiquei realmente
eu fiquei preocupado com o que eu vi do Inter. Claro que o Inter goleou o Flamengo é um time de baixa qualidade. É engraçado, né? A gente já está em julho e a gente desde o início do ano, eu me lembro, a gente falando mal do Inter. Porque o Inter é isso, porque o Inter tá lento, o Inter não adota a concentração, isso vai prejudicar e tal. E aí o ano foi passando, né? Aí o Inter foi lá, amassou o Grêmio, aí o Inter foi se classificando na Copa do Brasil, aí o Inter está no G4. Então, qual é o teu objetivo, Chico? Mas tudo bem, ô Baldassi. Chico, vai terminar o ano com o Gauchão e achando que foi bom? Mas calma, né? Ainda não terminou o ano. Eu não sei se o Inter não vai ser campeão da Copa do Brasil, não vai ser campeão A Copa do Brasil vai ser campeão se modificar muita coisa. O Campeonato Brasileiro acabou. O Cruzeiro é campeão brasileiro. A gente fala isso na sacanagem. Não dá. Eu vi o Cruzeiro jogar, eu me apavorei, Chico. Eu moro no térreo, eu ia me atirar pela janela. 12 rodadas, 38 no total. Chico, aqui, ó, eu moro no térreo, eu ia pular a janela e me matar. O Cruzeiro jogou no térreo. O Cruzeiro jogou num gramado encharcado. Pode fazer, então. E começou a tocar bola, rapaz. Tá, mas olha só, vamos fazer outra coisa. É claro que o Cruzeiro tem um bom time e tá controlando todo mundo, mas também foi no sábado. No sábado, o Cruzeiro atropelou o Figueirense, que também o mesmo nível que o Flamengo, que foi atropelado pelo Inter. Bem, só que não é só o Cruzeiro contra o Figueirense. O Cruzeiro atropelou o Inter. Na casa do Inter, tudo bem, mas não foi da mesma maneira que foi Cruzeiro e Figueirense. Mas o problema o Cruzeiro e Figueirense foi um traje quase contra o Figueirense. Tão bem que o Cruzeiro jogou. Ressalta a qualidade. O problema não é analisar só que daí a gente não pode, agora eu quero a coerência. A gente não pode elogiar demais o Cruzeiro porque goleou o Figueirense com méritos e criticar o Inter demais quando ganhou do Flamengo, porque era o Flamengo. Tem que ter um meio termo. O tem que ter um meio termo. O meio termo é o seguinte, o Cruzeiro é muito melhor que o Inter. Claro, pelo amor de Deus. Isso concordamos. Chico, sobre o que tu acha que o Inter não pode chegar a disputar o título ainda? Como acontecem as coisas nesse momento, de forma alguma. O Inter não tem o Grêmio também não. Tem a menor possibilidade. Sabe que eu tô... A questão não é nem pontuação e nem a fase prematura do campeonato. Acho que a questão é a distância do 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos é o seguinte. Dois jogos. Não é nem 2 jogos, é um jogo. 6 pontos é o jogo que o Inter perdeu aqui pro Cruzeiro. O problema não é esse. O problema é o desempenho. Vou te dizer mais. O Cruzeiro é muito melhor que o Internacional. Isso que eu estou argumentando contigo. O desempenho que nós criticamos desde o início do ano está fazendo o Inter conquistar o gauchão, atropelar o rival, se classificar na Copa do Brasil e está no G4 brasileiro. Mas classificar na Copa, ganhar gauchão não significa nada. Classificar contra a outra Copa do Brasil sentimos que não é o gauchão. Né? Ele atropelou um Grêmio que era favorito e tinha a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Esse Campeonato Brasileiro está me preocupando. Eu fiz questão de esmiuçar a tabela do Campeonato Brasileiro no sábado à tarde para apresentar a questão de retrospecto em casa, fora de casa, as dificuldades do Inter e de outros times. O Cruzeiro é líder desde a 6ª rodada. Então, o Cruzeiro, há 6 rodadas, ele é o líder do Campeonato Brasileiro. 6 rodadas consecutivas. E aí eu fui olhar o gráfico do Inter e de outros times, tá? O Corinthians, que é o segundo colocado hoje, também está passando por isso, são times irregulares. O Inter, ele está meio que um eletrocardiograma. Claro. Ele vai do primeiro ao quinto. Mas de uma rodada para outra. Do Cruzeiro. Claro, mas eu tenho que ter o parâmetro, o Cruzeiro é o líder do campeonato. Não, claro, ele está sobrando realmente, mas eu acho que nós temos que mudar isso aí. Agora, né? Claro, daqui a pouco o Inter pode terminar como o segundo. Até, de repente, se o Cruzeiro daqui a pouco se atrapalhar no campeonato, pode ganhar, mas o problema é o seguinte, pelo que se observa agora, a perspectiva ela não é das melhores. Tá bem, em relação a título, concordo. A minha exigência é título. Relação a título segundo, terceiro e quarto é outra coisa. Não, tá bem. E o desempenho do Inter é irregular e em boa parte é ruim, Chico. É ruim, o Internacional é instável. O Internacional jogou pouco quando ganhou do Flamengo por 4-0. Mas os resultados estão acontecendo até agora. Só que é o seguinte, isso vai acontecer pontualmente. No campeonato como um todo, tu não vai chegar a lugar nenhum. Ô, Fernanda Becker, vamos botar mais o torcedor aí. Olha, o pessoal está falando o seguinte, olha, pelos comentários de vocês, o Glauber falou, vocês acham, portanto, na visão do Glauber, que o Inter, em 4º lugar, é pior que 10º no Grêmio. Vocês concordam? É a grenalização. Vamos lá. E olha, o Álvaro diz o seguinte, o Abel não caiu ontem porque o goleiro tomou um frango. Olha, o Abel não cairia. O Abel não ia cair. Agora, o trabalho do Abel não é bom no Internacional. Vamos até a Nova Petrópolis. Futebol é ou não é resultado? Chico, rapidinho, futebol é ou não é resultado? E o desempenho tem que melhorar para que venha o resultado. O resultado para mim é consequência. O que interessa para mim é o desempenho. Não, folgo em saber que o Cadu não é vice-presidente do Grêmio.
Poxa vida. Senão o Anderson Moreira seria o treinador hoje. Vamos até a Nova Petrópolis, né? O Jardim da Serra Gaúcha, a estação de inverno da Band. Lá está a Paloma Poeta. Frio por aí, Paloma? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Olha, ontem quando eu cheguei aqui tava frio, tava difícil, viu? Mesmo assim tinha muita gente na rua, gente com chimarrão, encasacada. Hoje já dá pra dizer que tá verão em Nova Petrópolis, 14 graus, o sol saiu, um casaquinho já tá bastante. Perto de ontem já dá pra dizer que tá verão por aqui. E olha, ontem a gente acompanhou um dos dias do 42º Festival Internacional de Folclore. Tava cheio, a rua coberta aqui de Nova Petrópolis lotada. E gente com roupas de todas as cores, nacionalidades. Uma festa com muita música, muita cor e de todo jeito. Tava lotado. A coordenação do evento estima que mais ou menos 20 mil pessoas tenham passado pela rua coberta só no sábado e no domingo. Festival que vai até o dia 10 de agosto. E é isso que a gente vai mostrar hoje, às 4h30 da tarde, no Brasil Urgente, e às 10 para 7 da noite, além, é claro, de outras informações direto aqui de Nova Petrópolis. Até lá, com vocês aí no estúdio. Chico. Valeu, Paloma. Ah, que coisa boa esse inverno gaúcho, né? Vamos ao intervalo e já voltamos. Apresentar do pátio o programa. E aí, bonitão, tranquilo? Vem aqui em casa, cara, pra você assistir o jogo com a gente. Como quem vai estar aqui em casa? Os meus amigos de sempre, o presunto, o batata, o martelo, Serginho Chulapa. Você não precisa trazer nada, aqui é tudo liberado comigo, parceiro. E aí, tu não compra cerveja, não? Serginho, você acha que eu compro cerveja? Eu assino cerveja. Eu vou te mostrar, vem cá. Clubeer é a solução pra você que é bebedor de carteirinha. Acesse clubeer.com.br e receba as melhores cervejas do mundo todo mês na sua casa. Assine cerveja, assine Clubeer. Beba com moderação. O seu caminho, a sua rotina. A informação da manhã pode mudar os seus planos para o restante do dia. E eu, Aline Midley e Luiz Megali, trazemos as notícias para que vocês saiam de casa já bem informados. Uma maneira diferente de se atualizar, com uma seleção de colunistas interligados em um único jornal. Abordando áreas como saúde, educação, comportamento, finanças e bem-estar. Nosso time espera por vocês de segunda a sexta a partir das 6 da manhã. No Café com Jornal. Na sexta-feira, o técnico Anderson Moreira concedeu a sua última entrevista coletiva como técnico do Grêmio. A gente separou alguns trechos interessantes. Preste atenção. Eu vejo com naturalidade, a equipe principal estava aumentar o jogo. É sempre muito difícil jogar taticamente. Um probleminha técnico aí, né? O Anderson também teve um probleminha. A gente separou, mas ele falou sobre a goleada de 7-0 no treino, que ele considerou normal. Que é normal. Que ele considerou normal. Falou do vice-presidente, o Nestor Heinz, especialmente, né, que tinha feito críticas duras e diretas a ele, que ele sairia no Grenal também. Também normal. Não, vou salientar uma frase do Anderson, tá, que eu tive na entrevista sexta-feira. O Anderson falou que ele prefere ser um burro com convicção do que um inteligente que muda a opinião a cada momento. Eu acho que o inteligente tem a capacidade de mudar de opinião quando a convicção não funciona. Eu acho que o inteligente ele tem essa habilidade. O inteligente ele reconhece quando ele erra. Não esqueçamos que da teimosia à burrice... é um tapa. É bem... Olha, um burro com convicção nada mais é do que um teimoso. Cara, chega. Vamos encerrar o programa. Fernanda Wecker, tem mais um recadinho? O pessoal continua falando, viu? Embora aqui. Falaram aqui do Guardiola. A Giovana Garcês está dizendo Guardiola. O Guardiola é legal. A Gisele Bündchen também é legal para casar com a gente. Guardiola é só tu ligar para ele que ele aceita, vem correndo. E o Felipe Ramos me surpreendeu, pediu o Falcão. Tem que ser da... Olha, o Falcão não treinaria o Grêmio até porque já foi convidado pelo Paulo Pelaipe e recusou, até por respeito ao Grêmio. O Falcão também um treinador de ideias e que não consegue executá-las. Não conseguiu executar, né? Tem belíssimas concepções sobre futebol, mas a execução não funcionou pelo menos. José Rodrigues disse o Papa. É melhor, resolve tudo, quem sabe. Papa. Tá ajudando o São Lourenço, né? Meteu 5 no primeiro jogo da semifinal. O Papa é melhor que o Sabella. Se é para trazer um argentino, traz o Papa. Que preconceito com o Sabella. Que coisa. Bom, o Grêmio pretendia anunciar o técnico amanhã, mas se ele fosse o Tite. Como o empresário do Tite descartou, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. Não tem previsão. Voltamos amanhã, 1h da tarde, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Ótima semana a todos. Tchau.